Aleluia. Não há outro Deus igual a ti, Senhor. Não há outro Deus igual a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós acabamos de declarar que mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno, Pai. Vai passar, irmãos. Vai passar, a tribulação vai passar. Aleluia. A aflição vai passar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és bom, Pai. Essa leve e momentânea tribulação não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que Deus tem preparado para a sua igreja, para a sua noiva. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos duas características de Deus. Características essas que, se nós colocarmos isso no nosso coração, se nós entendermos isso, certamente toda dúvida, todo questionamento que paira às vezes nas nossas mentes, fazendo a nossa alma ficar inquieta, ficar abatida, aleluia, nós seremos livres de tudo isso. Nós seremos livres. Quem aqui nunca indagou como o salmista no Salmo de número 42, dizendo: por que está abatida a minha alma e se perturba dentro de mim? Quem aqui nunca ficou aflito com a situação que estamos vivendo, que vemos nos noticiários todo dia e noite? Isso nos aflige, isso nos perturba muitas vezes. Aleluia. E a primeira característica é que nós servimos a um Deus que faz. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. Nós vamos ler apenas 4 versículos. Aleluia, Senhor. Jeremias, capítulo de número 18, versículo de números 1. Todos acharam? Estou sozinho ou a igreja de Cristo está aí? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do bom mestre: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo, repita, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, até que, com o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer de novo outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aleluia. Podeis assentar, aqueles que se encontram de pé. Glória a Deus. A primeira lição que eu extraio desses poucos versículos que nós acabamos de ler é uma lição que pode mudar o quadro da nossa vida, pode mudar o rumo da nossa história, que pode encurtar o tempo entre o nosso presente e o cumprimento da promessa que o Senhor nos fez. A primeira lição que eu extraio aqui é que Jeremias foi um homem obediente. Jeremias obedeceu à voz do Senhor. O versículo inicia dizendo: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. E logo em seguida ele completa dizendo: e desci à casa do oleiro. É interessante que Jeremias ele não questionou a ordem de Deus. Jeremias não perguntou os motivos.
Jeremias não procrastinou, não deixou para amanhã, para depois, mas sua ação foi imediata. Ele rapidamente ouviu a voz do Senhor, ele estava sensível à voz do Senhor, ele reconheceu a voz do Senhor e ele cumpriu a ordenança. Ele desceu a casa do oleiro. Nós vamos ver na Bíblia diversos homens e mulheres de Deus que deram ouvido à voz do Senhor. Jeremias, temos Abraão também, quando recebeu uma ordenança dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Veja só, você sair de um lugar, debaixo de uma palavra, e ir para uma terra que você desconhece, que você não sabe onde fica, longe dos seus parentes, dos seus amigos, das pessoas que você ama. Ainda assim, Abraão, ele se submeteu à voz do Senhor. Mas ao contrário de Jeremias, Abraão e tantos outros homens que ouviram a voz do Mestre, nós vamos ver pessoas que não deram ouvido à voz do Senhor, a palavra do Senhor, e por causa disso eles amargaram, eles colheram frutos muito amargos. Nós vamos ver que Saul, quando ouve do profeta Samuel: olha, o Senhor manda você ir contra o povo amalequita. Foi um povo que foi muito duro, enquanto Israel estava no tempo dele da escravidão. Os amalequitas, eles acabavam fazendo coisas horríveis com o povo de Israel. E aí Saul, ele recebe aquela palavra, e o profeta Samuel disse para Saul que ele não deveria ficar com nada que ele conquistasse naquela guerra, nenhum despojo daquela guerra. Ele deveria matar todos, homens, mulheres, crianças, idosos, o gado, enfim. Não deveria ficar com nada, mas ele desobedece essa ordem e por causa disso ele é rejeitado. Nós vamos ver também que Jonas, ele também recebe uma palavra do Senhor: olha, vai para Nínive, eu tenho uma obra com aquele povo, olha, prego arrependimento, eu tenho grandes coisas a fazer com aquele povo. Mas Jonas, ele acredita que os seus motivos, os seus porquês, as suas questões emocionais com aquele povo, porque aquele povo havia acabado com a sua família, ele acredita que isso era motivo suficiente para ele não dar ouvidos à voz do Senhor. Nós vamos ver que ele vai parar no ventre de um grande peixe, e em seu relato, no livro de Jonas, ele vai comparar aquela situação que ele viveu como está num profundo abismo, como está no inferno. Tamanha deveria ter sido a aflição que aquele homem sentiu. Nós devemos obedecer à voz do Senhor, porque quanto mais rápido eu for me submeter à palavra do Senhor, mais rápido eu serei alcançado por um entendimento que talvez nesse momento eu não tenha. Eu iniciei dizendo que nós costumamos colocar dúvida no nosso coração, questionamentos que nos paralisam. Mas quando nós damos ouvido à voz do Senhor, Ele nos faz entender os seus propósitos. Ele nos faz contemplar o seu agir. E aí nós ficamos com o nosso coração em paz. Aleluia. Vai ser fácil? Certamente que não. Certamente nós passaremos por aflições nesse processo, por dar ouvidos à voz do Senhor. Foi assim com Neemias, quando se deparou com a cidade santa totalmente destruída, seus muros derribados, e ali o Senhor coloca
no coração de Neemias, quebranta Neemias a ponto dele pedir ao rei para reconstruir os muros daquela cidade. Mas rapidamente se levantaram pessoas para tentá-lo fazer parar. Não vai ser fácil cumprir a palavra do Senhor, cumprir a ordem do Senhor. Não vai ser fácil você se deixar ser guiados pelos sonhos do Senhor. Para José não foi fácil. Foi preciso ele enfrentar prisões, cisternas, traições, se decepcionar com muitas pessoas próximas. Mas o final dessa história teve sabor de mel. O final dessa história foi grandiosa, e eu tenho certeza que será assim nas nossas vidas. Aleluia. Continuando, o texto diz: a palavra do Senhor que veio em Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo. Perceba que Jeremias, ele cumpre a ordem do Senhor, e não é porque ele cumpriu, deu ouvidos à palavra do Senhor, que o Senhor começou a fazer. Não, o texto é bem claro em dizer que e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo. Ele já estava fazendo. Muitas vezes, em meio às aflições que nós vivemos, paira o silêncio, e a gente acha que o nosso Deus não está fazendo nada para mudar aquela situação, aquelas circunstâncias. Mas faz parte do DNA de Deus, faz parte do caráter de Deus trabalhar em favor daqueles que o amam, trabalhar pelo seu povo. Aleluia. O Senhor, ele sempre esteve fazendo. Ele faz de dia, ele faz de noite, ele faz à tarde, ele faz de madrugada, ele faz quando você está dormindo, quando você acorda, quando você está orando, quando você deixa de orar, quando você se esquece dele, ele continua fazendo. Basta você dar ouvidos à voz do Senhor, e então você vai descer à casa do oleiro, que é a sua palavra para nós nos dias de hoje. É aqui que você ouve a voz do Senhor. Essa é a nova casa do oleiro. E quando você desce à casa do oleiro, você vê que o cenário está pronto, e o oleiro está ali te esperando para te dizer: meu filho, eu sempre fiz. Eu sempre fiz. Aleluia. Deus é bom, meus irmãos, porque não se trata de um Deus ausente em obras, um Deus ausente em trabalhar pelo seu povo, um Deus ausente em fazer algo para mudar a tua situação. Não. Trata-se de um Jeremias ausente de um lugar que o Senhor quer que ele esteja. Trata-se de um Anderson ausente de um lugar que o Senhor gostaria que eu estivesse. Quando eu estou longe do centro da vontade do Senhor, fica impossível ouvir o seu agir. Mas como nós estamos debaixo da sua palavra, é impossível você não ver o Mestre movimentando as águas em teu favor. Aleluia. O que eu acho mais lindo nesse texto é que ele nos mostra a nossa condição humana. Ele nos mostra que nós somos barro. Nós acabamos de declarar aqui também, nem mesmo sendo pó. Interessante isso, né? Porque o ouro, a prata, o bronze, o cobre é uma matéria-prima
que é atraente, não é verdade? Agora o barro, quem é que quer trabalhar com barro? Mas o nosso Senhor quis. O nosso Senhor quis depositar coisas muito preciosas dentro de um barro moldado. Aleluia. Eu conheço um pastor que toda vez que eu cumprimento, é normal a gente dizer, né, a paz do Senhor, graça e paz. E nós sempre complementamos a frase dizendo, como vai você? Isso mostra que nós nos importamos, né, com o nosso próximo. Como vai você? E esse pastor, ele sempre responde, eu vou bem, muito obrigado, estou melhor do que eu merecia. E essa aqui é a nossa realidade. A realidade de um barro que foi tirado de um lamaçal e hoje está nas boas mãos do olheiro. Aleluia. Nós estamos melhor, muito melhor do que nós merecíamos. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Nós te louvamos, Senhor. Esse é o Deus que faz. Esse é o Deus que continua fazendo e trabalhando em favor da tua igreja. Essa é a primeira face, a primeira característica desse Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. E agora vamos à segunda característica. Além de nós servirmos a um Deus que faz, que está fazendo, nós servimos também a um Deus que cuida. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 21. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 17. Iremos ler do versículo de número 17 ao versículo de número 20, amém? Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Até aqui. O Deus que está fazendo e o Deus que cuida. Eu tenho certeza que você conhece essa história de Gênesis 21, 17 ao 20. Ela vai nos falar de 4 personagens: Sara, Abraão, Agar e Ismael. Nós já falamos aqui que Abraão foi um homem que deu ouvido à voz do Senhor quando recebeu aquela ordem: saia da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Mas em algum momento da vida de Abraão, da vida de Sara, em algum momento eles devem ter perdido a conexão, devem ter deixado de visitar o olheiro. E o resultado disso é que Sara, ela tenta dar uma ajudinha para Deus acerca da promessa que ela havia recebido.
Abraão recebe uma promessa de que seria pai de nações. O tempo passa, o silêncio paira. Eles não veem o cumprimento da promessa sobre suas vidas. Então Sara, ela induz Abraão a se deitar com sua serva Agar, para que então eles gerassem filhos. E então, no pensamento de Agar, aliás de Sara, a promessa que eles haviam recebido se cumprisse. Só que aquilo que por um momento foi bênção, rapidamente se tornou maldição. Jeremias 17:5 vai dizer: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nosso irmão Fortunato falou sobre a bem-aventurança, né? Bendito o homem que confia no Senhor, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Mas aqui também Jeremias mostra que maldito é o homem que confia no homem, e não no sentido ao qual nós vemos ser declarado por aí, quando pessoas se decepcionam com pessoas, e aí nós ouvimos alguém dizer: maldito o homem que confia no homem. Mas eu acredito que Jeremias não falava nesse sentido, até porque se nós não pudéssemos confiar em pessoas, por que nós nos casaríamos? Por que aqueles pescadores, hoje conhecidos como apóstolos, dariam ouvidos a Jesus quando disse: sigam-me? Se a palavra do Senhor quisesse nos dizer que nós não devemos confiar em homens. Mas eu acredito que esse maldito homem que confia no homem signifique maldito o homem que confia na natureza humana, que faz da carne o seu braço, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. É na sua natureza que você não pode confiar, porque o homem é falho e ele faz escolhas muito ruins. Nós vemos aqui que Sara induz Abraão a se deitar com uma serva para tentar dar uma ajudinha a Deus no cumprimento de uma promessa. E por causa disso, várias vidas hoje sofrem por causa de uma escolha de Abraão e de Sara. Nós vemos o que acontece entre o povo judeu e o islâmico até os dias de hoje. Talvez nós estejamos vivendo algo parecido nesses dias, onde por causa de escolhas de homens lá do outro lado do mundo, hoje todo o planeta Terra sofre. E nós não sabemos o que será do nosso amanhã. Esse texto nos fala sobre isso. Então, o fruto das escolhas de Sara e Abraão é o nascimento de Ismael. Como eu disse, aquilo que era bênção na mente de Sara rapidamente se tornou maldição. Sara pede que Abraão expulse Agar da tenda deles, de onde eles viviam. Abraão faz isso, manda Agar e Ismael embora, e eles ficam andando pelo deserto e o suprimento acaba. Então nós chegamos a essa palavra aqui em Gênesis 21:17. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu a aflição do menino. Deus ouviu a aflição de Agar. Deus tem ouvido a minha aflição, a tua aflição, o teu choro. Esse é o Deus que cuida. E Ele pergunta: o que te aflige, Agar? Essa é a pergunta que gostaria de que você saísse daqui refletindo. E a resposta para todos os seus medos, para todas as aflições, é: não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar.
Deus ouviu você clamar. Deus te ouviu. Deus te viu. Deus te conhece. Deus te fez uma promessa. Estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Esse é o Deus que cuida. É o Deus que tem nos preparado para viver grandes coisas. Basta que nós estejamos com o nosso coração e com os nossos olhos fitos na fonte que é Jesus Cristo. Olha o que o texto vai dizer. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu uma fonte. Deus quer abrir os teus olhos nessa noite, para que você enxergue a fonte que você só encontrará em Jesus Cristo. Se permita descer à casa do oleiro, se permita vê-lo fazendo, trabalhando, e tenha certeza que Ele cuida de você, Ele cuida da sua família. Tenha certeza disso, meu amado. Se coloque de pé. Eu vou pedir para nossa irmã colocar um louvor que eu separei. E nesse momento eu gostaria que você orasse, que você falasse com Deus aí no seu cantinho, que você contasse para Ele o que te aflige, assim como Ele perguntou aqui para Agar, o que te aflige. Você contasse para Ele aí nessa noite, você abrisse o seu coração e deixasse o Espírito Santo tratar, trabalhar, curar e fechar toda ferida. Amém?